De volta ao Brasil e à política, o presidente Lula afirmou que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia não será assinado sem que haja ajuste na proposta. Os europeus querem que o Brasil, por exemplo, abra as portas para compras governamentais, ou seja, querem que o governo brasileiro compre os produtos estrangeiros no lugar dos nacionais. Para a gente entender melhor o assunto, a gente recebe agora a professora de Relações Internacionais, Natália Fingermann, aqui no Jornal da Manhã. Seja muito bem-vinda, professora. Bom domingo. Oi, bom dia, Adriana, bom dia, Thiago, bom dia, Diogo, um prazer estar aqui com vocês. Realmente, o acordo, né, que foi pré-assinado em 2019, ainda na gestão do Jair Bolsonaro, está paralisado. E ele está paralisado muito por essa questão das compras públicas, né, uma vez que se coloca em risco muito vamos dizer assim, as pequenas empresas e as médias empresas brasileiras, principalmente quando a gente fala de compras públicas não para a União, né, mas compras públicas dentro dos municípios, dentro dos estados, né, que são muito importantes para o desenvolvimento dessas empresas locais. Então, esse é um ponto que está sendo questionado pelo presidente Lula, e que tem sido trazido não somente por ele, mas também por atores da sociedade civil, né, outras organizações que fizeram relatórios apontando as dificuldades que podem vir nesse acordo, se isso for firmado da maneira que está. O acordo pode trazer pontos nada vantajosos para o Brasil, eles precisam ser observados com cuidado e isso pode levar muito tempo, professor? Esse acordo pode acabar demorando para sair? Eu acredito que sim, e não somente pelo Brasil, mas não sei se vocês viram, mas recentemente, acho que no dia 13, a gente teve dentro do parlamento francês, né, uma votação em relação ao acordo, embora não seja a votação final, mas os próprios parlamentares franceses aí já se colocaram contrários também ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Muitos têm dito que isso está relacionado a um protecionismo, né, da agricultura francesa. Então, eu acho que esse acordo ele esbarra em várias frentes dentro do Brasil, mas também fora do Brasil, né? Tem muitos interesses em jogo, então existe uma dificuldade da gente ter, né, esse acordo sendo firmado de uma forma tão rápida como havia uma expectativa que tinha sido criada recentemente. Então, eu acho que realmente pode ser que se estenda por mais tempo do que é desejado. Professora Natália, a pergunta agora de Diogo Schelp. Professora, bom dia. Professora, a gente sabe que esse acordo começou a ser discutido muito tempo atrás, mas o nó começou a ser desatado no governo Temer. E quando finalmente foi assinado no governo Bolsonaro, contou com um empenho muito grande da então chanceler alemã Angela Merkel, que inclusive venceu resistência aí dos franceses, né, na assinatura desse acordo. O fato de que a gente não tem, né, a Alemanha não tem mais Angela Merkel como chanceler, a falta de uma figura importante na Europa, com liderança, capaz de fazer com que os europeus realmente avancem com boa vontade para assinar esse acordo, pode ser também um empecilho? Bom dia, Diogo. Prazer estar aqui com você. Acredito que realmente a Angela Merkel é uma figura, né, que faz muita falta na política da União Europeia e realmente o fato da Alemanha não ter mais uma liderança tão proativa fez com que o Macron assumisse um espaço antes que era, vamos dizer assim, um espaço de ator coadjuvante, né, dentro das relações da União Europeia. Agora o Macron passa a ter uma relação de liderança, né, muito mais importante na União Europeia e como representante da União Europeia no cenário internacional. Então, a gente tem essa mudança, né, na geopolítica mundial que pode sim levar a consequências em relação ao acordo, uma vez que a gente percebe que dentro da própria França existe uma resistência no acordo, né? E essa resistência ela é muito clara, tendo em vista essa lei que foi, não é realmente uma lei, né? Mas esse acordo, né, que o próprio parlamento aí se manifestou, já mostrando a sua resistência quando vier a ser ratificado, né, a necessidade de ratificar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Com certeza, a Angela Merkel acho que faz falta.
Professora Natalene, sabe que a União Europeia é um bloco já formado há muitos anos e tem as relações mais estabelecidas, moeda única, não em todos os países, mas isso já existe. Agora, o Mercosul não. O Mercosul a gente sempre discute qual é o futuro do Mercosul, a união entre os países não é tão clara assim. Isso pode prejudicar esse acordo com a União Europeia? Eu acho que o Mercosul, embora ele tenha um nível de institucionalidade muito menor que o da União Europeia, né? Quando a gente fala um pouco sobre níveis de integração, o Mercosul ele seria uma união aduaneira imperfeita, né? Por que uma união aduaneira imperfeita? Porque o Mercosul ele tem uma tarifa externa comum entre os países que foi definida. No entanto, essa tarifa externa comum ela não foi definida para todos os produtos ainda e todos os serviços do Mercosul. Já a União Europeia, logicamente, ela está num nível muito mais avançado de integração regional, embora, como você mesmo colocou, né, Thiago, não seja para todos os países que fazem parte da União Monetária, né, que é o nível mais avançado, são muitos países e são aqueles mais, vamos dizer assim, representativos em termos econômicos que fazem parte dessa União Monetária. Essa diferença entre, vamos dizer, o nível de integração dos dois países, eu acredito que não seria um problema per si, né? Não seria o que poderia levar a um problema nesse acordo. Eu acredito que porque embora o Mercosul seja, vamos dizer, um estágio em termos de integração menos avançado do que a União Europeia, é importante a gente colocar que o Mercosul é uma organização regional que tem se mantido independente dos governos que os diferentes países, aí, os 4 países, tenham tido nos últimos anos, né? Então a gente viu no Brasil, né, gestões mais à direita, mais à esquerda, na Argentina a mesma coisa, no Uruguai também, e mesmo assim há um interesse em todos os governos, em todos os momentos, de se manter o Mercosul, né? Por quê? Porque há esse interesse de se manter o Mercosul? Porque o Mercosul ele apresenta sim vantagens para alguns grupos econômicos que estão dentro desses países. Então, independente, vamos dizer, do viés ideológico das gestões, se percebe a importância econômica do Mercosul para os 4 países. Então, eu não acho que isso vai ser um problema no acordo. Onde eu acho que está o principal problema hoje no acordo, além do ponto das compras públicas que foi colocado, eu acho que a questão da União Europeia agora está exigindo, quase colocando, vamos dizer, sanções na compra de produtos que tenham tido alguma relação com desmatamento, né? Eles fizeram um protocolo verde, assinaram uma lei de protocolo verde, o que pode estar afetando, vamos dizer, o Brasil, principalmente, e outros países que vendam um produto que tenham passado por alguma questão ambiental, né? Que tenham aí sido identificados como em áreas onde teve desmatamento ambiental. Então, a gente tem hoje resistências até mesmo do líder, vamos dizer, da bancada ruralista no Brasil, em firmar o acordo da forma que está sendo colocado pela União Europeia. O assunto meio ambiente importantíssimo, agora relações internacionais também, não é, professora? A União Europeia defende, apoia a Ucrânia. Nesse caso, o Brasil teria que ter um posicionamento bastante definido também sobre o assunto para ter um bom relacionamento com o bloco? Olha, eu não acredito que uma coisa está relacionada com a outra, né? Eu acho que o Brasil tem uma definição, a definição do Brasil em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia é de manter a neutralidade, né? Então, acho que o governo brasileiro busca manter a neutralidade em relação a esse conflito, tem tentado fazer alguma mediação para a paz, né, do conflito, mas eu acho que assim, não necessariamente para que haja esse acordo, que tem um viés muito mais econômico, com outros interesses, o Brasil tem que estar se posicionando, vamos dizer, ao lado da União Europeia ou em favor da Ucrânia. Eu não vejo isso como uma relação de causa e efeito, embora tenha sido abordado muito dessa forma.
nos meios aí de comunicação, eu não acredito que isso é uma necessidade para o acordo. Eu acho que são coisas separadas, diferentes, que não conversam entre si. Diogo, mais uma? Professora, ainda voltando na questão ambiental, a gente sabe que a União Europeia apresentou nessa side letter, né, essa lista de itens agropecuários que precisariam ter uma confirmação de que não houve desmatamento e que, se isso não fosse cumprido, houvesse uma sanção. A minha pergunta é a seguinte: é claro que é possível, do ponto de vista tecnológico, fazer um rastreamento, né, da origem dos produtos para saber se eles vieram de áreas desmatadas ou não. Isso não é algo impossível de fazer. O problema é exatamente a questão das sanções que a União Europeia pretende implantar caso isso não seja respeitado. Quer dizer, se for retirado esse item, essa possibilidade de sanções, mas for mantida, por exemplo, uma exigência de uma rastreabilidade dos produtos agropecuários, seria possível desatar esse nó? Olha, Diogo, acredito que sim. Acredito que a sanção é a coisa mais complicada, né? Porque gera uma desconfiança mútua, o que é muito difícil quando a gente está pensando num acordo entre dois blocos tão importantes. Então, e por outro lado, seria interessante a gente ter esse tipo de rastreamento, até mesmo para a gente garantir uma diminuição do desmatamento no Brasil, né? Eu vejo hoje como sendo muito importante essa questão da Amazônia, né, vamos dizer assim, para a política internacional brasileira, né, para a política externa brasileira, né, a questão amazônica. Até mesmo a União Europeia sinalizou como ela vê esse tema, né, a importância desse tema, tendo aí se comprometido a doar 20 milhões de euros para o Fundo Amazônico. Então, é muito importante a gente ter algum mecanismo de coibir, vamos dizer, a continuidade do desmatamento ilegal dentro do Brasil, né? Mas o mecanismo, eu acho que tem que ser um mecanismo, primeiro, talvez, fortalecendo as instituições domésticas, né, do próprio governo brasileiro, tentando realizar essa questão, e não ser algo, vamos dizer, que vai gerar danos comercial para o Brasil num acordo, né, como esse com a União Europeia. Então, se eu coloco uma sanção, eu automaticamente estou gerando danos comerciais para o Brasil. Então, eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio e talvez a União Europeia não trabalhar via sanções, né? A gente pode tentar trabalhar junto e como criar mecanismos de fiscalizar, de rastrear melhor os produtos, até como uma forma de incentivar, vamos dizer, uma agropecuária limpa, que não busque aí desmatar as áreas que são tão importantes para o Brasil e para o mundo preservar. Professor, uma última pergunta. O Brasil e a Argentina, por exemplo, discordam de taxas de importação, no caso do etanol, até mesmo de carne. A senhora acha que o Brasil está mais aliado à Argentina nessa discussão hoje? Mais aliado, você diz o quê? Mais alinhado, né? Um alinhamento maior. O Brasil teria um alinhamento maior com a Argentina do que com os outros países aqui do Mercosul? Eu acredito que existe uma relação pessoal, né, entre o presidente Lula e o presidente Alberto Fernandes. Logicamente, eles têm uma proximidade, enfim, que eles se conhecem há muito tempo, né? Eles têm uma proximidade de um viés progressista, ideológico comum. No entanto, eu não vejo um favoritismo em relação ao Brasil quando se trata dentro do bloco com a Argentina. O Brasil tem, além das relações com a Argentina dentro do bloco, dentro do Mercosul, ele tem relações bilaterais com a Argentina, né? E existe nessas relações bilaterais, é uma relação bilateral diferente da relação bilateral que o Brasil tem com o Uruguai, que o Brasil tem com o Paraguai, até mesmo pelo peso econômico que a Argentina tem, né, nas relações com o Brasil. Então, o comércio exterior entre Brasil e Argentina é muito mais importante do que o comércio exterior entre o Brasil e o Uruguai, entre o Brasil e o Paraguai, que são países muito menores e com uma relação de exportação e importação muito mais baixa. Então, do meu ponto de vista, a gente tem que separar um pouco a relação bilateral da relação, vamos dizer, intrarregional com os países do bloco.
É isso, professora de Relações Internacionais, Natália Fingermann, obrigada pela entrevista. Ótimo dia, professora. Obrigada, prazer estar com vocês. Até mais.